nós temos um programa como cristão. E nosso programa chama Jesus Cristo. João Batista entendeu bem esse programa quando ele disse: cumpre a mim diminuir e a ele crescer. E ele deixou essa orientação para nós. O nosso eu tem que diminuir. E a figura do personagem Cristo tem que crescer em nós. E isso está dizendo que em Cristo nós temos a nossa identidade. A nossa identidade está em Cristo. Aí está o assunto da nossa vida e a soberania da nossa vida. A nossa vida tem uma soberania. E essa soberania é Cristo. Aí está a identidade do cristão. Jesus Cristo. Isso quer dizer que nós temos que assumir essa personalidade dentro de nós. Que personalidade? A de Cristo. Somos atores na vida. E cumpre a gente determinar qual vai ser o nosso personagem. O cristão, ele optou para ter uma personagem na sua vida. E o personagem que ela optou para representá-lo na vida chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é esse o plano da salvação. Que todos nós assumamos essa identidade. Aí está a nossa soberania. Aí está a nossa verdadeira liberdade. Quando nós vivermos esse personagem em nossa vida, conheceremos a verdadeira liberdade. A liberdade do Espírito. Esta liberdade ninguém nos rouba. E a Escritura diz: não deixe que ninguém roube a sua coroa. Esse é um privilégio seu, é uma coroa, aonde você é visto no mundo espiritual como sacerdote, como rei. Por isso que a ênfase lá diz: não deixa que ninguém roube a sua coroa. E sua coroa é Jesus Cristo, o personagem que você escolheu para representar aqui na vida. Agora você basta conhecer o quê? Os atos de Jesus Cristo. E como você vai conhecer os atos de Jesus Cristo? Conhecendo as suas palavras. E como você vai encontrar a indicação? Onde você vai encontrar a indicação para você ver as palavras de Jesus Cristo? Nas Escrituras Sagradas, especificamente nos Evangelhos. Ali estão as palavras de Jesus Cristo. É elas que você deve agora assumir na sua vida, para que, assumindo as palavras de Jesus Cristo, os atos de Jesus Cristo, a atitude de Jesus Cristo, você coloque o seu personagem em ação neste mundo. Os filhos de Deus. Os filhos de Deus aqui na terra. Você vai se emparelhar agora com um povo invisível, chamado os filhos de Deus aqui na terra. Que grande privilégio, não é? Você vai se emparelhar com os também chamados santos do Senhor. O povo de Deus na terra. Eles não têm uma igreja. Eles não têm um rótulo. Os templos deles não são feitos com concreto, com cimento e com ferro.
são templos espirituais. Espirituais. Eles não são movidos por dinheiro, por grana. São movidos pelo Espírito. São movidos pelo Espírito, o Espírito Santo. Por isso que a Escritura Sagrada diz: os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Essa é a grande marca, a grande regra áurea para você identificar os filhos de Deus aqui na terra. É uma marca espiritual. Não está na testa, não está numa parede. E é bom marcar isso daí. Você, como filho de Deus, você é soberano. Você tem uma soberania. Você tem a perfeita liberdade. A liberdade dos filhos de Deus. É uma liberdade espiritual. E você jamais será massa de manobra, porque é desejo de Deus que o povo dele seja cabeça e não cauda. Cabeça e não cauda. Cabeça é aquele que determina a direção. E ele sabe quem determina a direção dele, o Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo quem vai trazer Jesus Cristo para dentro de você quando você ler as Escrituras Sagradas e meditar nas Escrituras Sagradas. Não é só ler, é meditar. Lembra aquela ordem que Deus deu para Josué? Josué medita nessas palavras. De noite e dia, há esta frequência, a continuidade representada nestas palavras de Deus dita a Josué, de noite e de dia, para ter um resultado. Porque Deus quer ver resultado. Deus quer ver resultado para que os teus caminhos prosperem, para que a prosperidade atinja você. Você vê que Deus quer resultado? Prosperidade. Deus quer ver os filhos deles prósperos aqui na terra. Por isso que tem que dar fruto. E aquele que não der fruto, diz o Evangelho que ele vai ser cortado. Então o cristão tem que dar fruto. Isso é prosperidade. Tem uma parábola que Jesus diz que o rei deu o reino para algumas pessoas e então mandou, depois de algum tempo, os seus agentes para trazer notícia deles, para ver o quanto eles produziram. E um diz que produziu 100 fazendas. Jesus diz, esse é um servo bom. Eu vou te dar mais igual quantidade de fazendas. 10 fazendas foi, né? Eu vou dar outras 10 para você, servo bom e fiel. O outro diz que produziu 5 fazendas. Servo bom e fiel, vou dar mais 5 fazendas para você. A recompensa. O outro diz que produziu 2 fazendas. Servo bom e fiel, vou dar mais 2 fazendas para você. E um outro segurou a riqueza que ele tinha e não produziu, com medo de não se arriscar. E quando chegou lá, a notícia veio. Ele não produziu nada. Esse é o servo mau. Servo mau. Até o pouco que você tem vai ser tirado. Até aquela única fazendinha que ele tinha ser tirado. Deus está dando uma lição que ele quer ver você prosperar. Deus quer ver o filho dele prosperar nesse mundo. É a lição da prosperidade, é divina. Tem gente falando mal da prosperidade. É uma cegueira imensa só lendo as Escrituras. E a gente vai ver que
aquele, o pai da fé, Abraão, ficou próspero, ficou um homem rico. Muitos homens na Escritura tiveram a prosperidade, a bênção, porque quem enriquece é a bênção de Deus e não acrescenta dores. Vamos confiar no Senhor. Então, gente, nós temos uma identidade. E não vamos deixar que ninguém roube essa coroa de nós. Essa identidade chama-se Jesus Cristo. É esse o personagem que a gente deve assumir na nossa vida. E para a gente representar esse personagem na vida, que Jesus Cristo, que convém que ele cresça dentro de nós e o nosso eu diminua. Nós temos que conhecer os seus passos, os seus atos e suas palavras. E aí seremos soberanos. Somos reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Não seremos cauda e nem corpo. Corpo é quando você pertence a um grupo, você vira corpo e tem um cabeça. Então, o corpo vai estar junto com a cauda. Deus não quer isso. Deus quer que você seja o cabeça. Captou a ideia? Captou a ideia? Deus quer que você seja o cabeça e não o corpo, nem a cauda. Porque Deus fez você rei e sacerdote. Para que você, ao representar Jesus Cristo nesse mundo, você reine. Soberanamente, você vai ter as decisões na sua mão. E a bênção de Deus para trazer a prosperidade. É isso que se passava com os homens de Deus no passado. O povo ficava encantado como esse povo prosperava. Aonde eles punham a mão, a coisa desenrolava. Não deixe que ninguém rouba essa coroa sua. Você é rei, você é sacerdote. E Deus quer que você seja cabeça e não cauda, nem corpo. Porque o corpo vira massa de manobra de quem? Da cabeça. Não seja massa de manobra de ninguém. Você tem um personagem para desempenhar nessa vida. Você tem que assumir esse personagem, Jesus Cristo. Ele é rei, ele é sacerdote. E ele é chamado Rei dos Reis. Por quê? Porque você é rei, nós somos rei, e ele é o Rei dos Reis. Ele é o sumo sacerdote. Por quê? Porque você é sacerdote, eu sou sacerdote. Não entregue teu sacerdócio na mão de outro. Não seja cauda. Você tem que ser cabeça. Esse foi o destino que Deus preparou para o seu povo. Deus quer um povo de cabeça, um povo de sacerdotes. Esse era o plano de Deus com o povo de Israel, como sacerdotes. Eles deviam ser sacerdotes neste mundo. Mas como esqueceram esse plano, não reconheceram a Jesus Cristo quando veio na terra, e Jesus queria que eles o reconhecessem, por isso que Jesus disse: o que dizem que eu sou? O que dizem que eu sou? Uns dizem que o senhor é profeta. Outros dizem que o senhor é um homem ilustre. Outros dizem que o senhor é iluminado. Não era essa a resposta que Jesus queria. Diante dos milagres, diante de ressuscitar mortos, diante das obras que ele fazia, só um Deus poderia fazer, só um filho de Deus poderia fazer. Ele queria ser visto como Messias, mas os judeus não conseguiram vê-lo como Messias, mas sim vê-lo como o filho de Maria, o filho de José. Esse reconhecimento Jesus não queria. Então perderam o sacerdócio. E o sacerdócio agora passou para nós. Nós temos que assumir o nosso papel como sacerdote. É não deixar que outros roubem a nossa coroa. Porque Deus quer ver você cabeça e não cauda. Nem membro. Porque membro vira massa de manobra do cabeça. Deus quer ver você cabeça. Não entregue a sua coroa. Não entregue o seu sacerdote para outro sacerdote. Na mão de outro sacerdote. Teve um cara no passado que era profeta e caiu na onda do outro profeta.
e seguiu a direção do profeta, foi devorado por um leão. Seguiu a direção do profeta. Se ele era profeta, ele tinha que seguir a direção de Deus, não a direção de outro profeta. Ele caiu do cavalo. Você não deve cair do cavalo. Você é sacerdote. Apocalipse 5, versículo 10. Você é rei. Assuma seu lugar, sua postura, sua posição. O seu banquete. Como sacerdote, você oferece o banquete de Deus, e o reino de Deus é chegado, e o reino de Deus está aqui agora, está no meio de vós, e ele tem saúde, ele tem prosperidade, ele tem bênção. Aí está o banquete de Deus. Esse banquete, como sacerdote, você deve servir para o seu próximo também. Que bonito, né? Valeu, né? Sacerdote, valeu, né? Rei, não perca a sua coroa, não dê sua coroa para ninguém. Não entregue sua cabeça na mão de outro. Não seja cauda. Não seja corpo. Mas seja cabeça. Porque Deus designou você para ser cabeça. Sacerdote e rei. Valeu, né? Vamos à autoridade que ele nos deu? Ele falou, no meu nome você vai curar enfermos, você vai expulsar demônios. Eu te dou autoridade. Te dou autoridade sobre toda a força do mal. Você vai pisar serpentes e escorpiões. Você tem que crer. Além da fé, que é a direção, que é o conhecimento, você tem que crer na palavra do Senhor, pois ele cumprirá a sua palavra. E ele ouvirá a voz dos seus servos. Ele cumprirá a voz dos seus servos. E nós somos servos dele, não é? Somos sacerdotes dele. Valeu. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós vamos dizer para você, espírito de morte, espírito de enfermidade, saia dos nossos corpos no poderoso nome de Jesus Cristo agora. Sai nosso aparelho urinário, digestivo, circulatório, bucal, respiratório. Sai nosso aparelho óptico, nossos ouvidos, pernas, braços e mãos. Em nome de Jesus Cristo. Todo espírito de enfermidade, espírito de morte, saia do nosso corpo agora. Você também, espírito de pobreza. Saia da nossa vida, saia de nossa nação, nossa pátria, no poderoso nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo. E você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.